Olá, meus amados, satisfação novamente estar com você para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E o tema de hoje é o verdadeiro arrependimento ou remorso. Queridos, arrependimento significa mudança de vida, mudar de propósito, mudança de rumo. É tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. O arrependimento sempre existiu, meus amados, desde a queda do homem, desde a entrada do pecado, sempre houve necessidade de arrependimento, porque desde que Adão pecou, o Espírito Santo tem agido no homem para que eles se arrependessem, para que tivesse o perdão dos pecados. Então, a mensagem do arrependimento sempre foi uma mensagem atual, porque sempre houve necessidade. Ezequiel 33, verso 11, meus queridos, está escrito assim, diz o profeta, Deus falou ao profeta Ezequiel e ele deveria falar para o povo de Israel. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Olha, meus amados, Jesus falando ao profeta, o profeta falou ao povo. Deus disse, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu não tenho prazer na condenação do perverso, do mal. Perverso quer dizer o homem mau, o maligno, a pessoa ímpia. Eu não quero que ele pereça, mas eu quero que ele se converta. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Quer dizer, se arrependam, mudam de vida, porque haveis de perecer, ó casa de Israel. Queridos, esse verso é extraordinário. Mostra aí o desejo de Deus para com todas as pessoas. Deus não tem prazer do sofrimento de ninguém. Deus quer que todos se arrependam, sejam perdoados e se preparem para a vida eterna, para a salvação. Deus quer que você e eu tenhamos o verdadeiro e genuíno arrependimento que é fruto do Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus pode fazer com que nós nos arrependamos. Tem muitas pessoas que falam assim, eu fiz aquilo e não estou arrependido. E se eu tiver oportunidade eu faço de novo. São pessoas que não têm o Espírito Santo. Porque as pessoas que têm o Espírito Santo, elas se arrependam, sente-se triste por ter falado aquela palavra, por ter feito aquele ato, aquela ação, e ela decide não fazer mais. Pode até acontecer dela fazer novamente, mas ela está sempre pronta, chorando aos pés de Cristo e começando de novo. Porque o homem, o ser humano, pode cair 99 vezes. Se na 100ª vez ele se levantar, Jesus o recebe de braços abertos. Queridos, em toda a era do Velho Testamento, os patriarcas, os profetas pregaram arrependimento, pregaram reforma em Israel. Deus queria que seu povo se arrependesse e fossem felizes, que morressem com a bendita esperança da vida eterna, que morressem com a bendita esperança da ressurreição. Falando agora no Novo Testamento, João Batista foi enviado por Deus, teve um nascimento por milagre, porque sua mãe era idosa, Zacarias também era idoso, mas Deus providenciou e trouxe o nascimento de João Batista por milagre de Deus. João, ele conviveu mais no deserto, se preparando para a missão. E no deserto da Judéia, ele tornou-se o grande pregador de Deus. Multidões iam até ele, tocada pelo Espírito Santo. E a mensagem de João Batista qual era? Mateus capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha, meus amados. Evangelho de Mateus, capítulo 3, nos diz assim, naqueles dias, verso 1 e 2, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Esta foi a mensagem principal de João Batista, arrependei-vos, mudam de vida, porque o reino de Deus está próximo. Convertei-vos dos vossos maus caminhos.
Convertei-vos a Deus para que Ele vos perdoe, para que Ele vos aceitam, para que vocês tenham a esperança de vida eterna. E o Senhor Jesus, mais tarde, Jesus também pregou a mensagem do verdadeiro e genuíno arrependimento. Mateus 4:17 nos diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus também pregava arrependimento, Jesus pregava a conversão, para que o reino de Deus estivesse no coração das pessoas e elas se tornassem candidatas para o reino dos céus. Pedro, mais tarde, também pregou, meus amados, arrependimento. Atos 3,19 nos diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem apagados, cancelados os vossos pecados. Que mensagem poderosa que Pedro pregou para as pessoas no seu tempo. Pregou para as multidões no dia de Pentecostes e houve milhares de conversão em um só dia. Queridos, Deus quer que você transmita essa mensagem para aqueles que te rodeiam, dizendo assim: vamos nos arrepender. Deus tem o perdão para nos dar. Deus quer que nós tenhamos o verdadeiro arrependimento. Não há pecado que Ele não perdoa quando há verdadeiro e genuíno arrependimento. Queridos, qual é a diferença entre verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento? Ou seja, remorso. A diferença é o seguinte: o verdadeiro arrependimento é uma mudança de atitude, uma mudança de vida, é tristeza pelo pecado e a decisão de não cometê-los novamente. Mas se vier a cometer, você se arrepende, você se sente triste novamente e você está sempre decidindo a não fazer aquilo. É abandono do pecado com a ajuda de Deus. Agora, o remorso, a pessoa fica com medo das consequências. Se alguém ficar sabendo, se contarem para minha esposa, para o meu esposo, se meu filho ficar sabendo, se alguém viu fazendo isso, amanhã está lá novamente fazendo. Então, remorso é apenas um medo das consequências, mas não é tristeza pelo pecado, por aquela ação. Nós temos, amados, um exemplo da Bíblia, do verdadeiro arrependimento e do falso arrependimento. Você se lembra de Pedro? Nos evangelhos conta que Pedro, infelizmente, por não vigiar, ele negou Jesus 3 vezes, dizendo que não conhecia Cristo. Antes ele dizia: mesmo que seja necessário, eu vou morrer contigo, Jesus daria minha vida por ti. E Jesus havia advertido ele durante a ceia. Foi ali a última ceia de Jesus com os discípulos. Pedro, Simão Pedro, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes que me conhece. Não, Senhor, isso não vai acontecer. Pois aconteceu, irmãos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando o galo cantou, ele se lembrou e Jesus estava sendo julgado. Jesus estava passando assim perto dele, olhou para ele com um olhar de amor, de compaixão. A Bíblia nos diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro, com certeza, voltou lá no jardim do Getsêmani, onde Jesus tinha suado sangue naquela noite, naquela parte escura da sexta-feira, quinta-feira. Pedro foi convertido a tal ponto, se tornou um dos maiores apóstolos de Cristo, um grande pregador de Deus. Houve um verdadeiro arrependimento no coração de Pedro. Chorou amargamente e mudou de vida. O outro personagem, que é o remorso, Judas Iscariotas, está lá nos evangelhos, ali na parte final, onde fala do julgamento, da última ceia, Jesus com os discípulos, preparando para o julgamento. Judas vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Ele traiu o seu mestre. Quando Jesus estava sendo entregue aos soldados, a Bíblia fala que Judas, quando Jesus estava sendo entregue aos soldados, ele saiu, foi até aos líderes religiosos, arrojando as moedas. Eu pequei, traindo sangue inocente, e jogou lá aos pés do sumo sacerdote as moedas. E eles disseram: isso é contigo.
E Judas saiu dali e foi enforcar-se. Queridos, Judas não estava verdadeiramente arrependido, ele estava com remorso, ele estava com medo das consequências. E agora, o que vai acontecer? Se ele tivesse arrependido de coração, Jesus tinha o perdoado. Em vez dele ir até Jesus, em vez dele ir a Cristo, ajoelhar-se aos pés de Cristo, pedir perdão, o que ele fez? Pegou a corda e foi enforcar-se. O remorso leva sempre ao suicídio. Quantas pessoas que fazem maldade, né, violentam crianças, mulheres, fazem coisas terríveis, depois elas dão um tiro no ouvido. Outros fazem coisas terríveis, depois elas pulam de um prédio. Geralmente, o remorso leva as pessoas ao suicídio. Tá? É um caminho sem volta. O verdadeiro arrependimento nos leva aos pés de Cristo. O falso arrependimento nos leva ao suicídio, ao desespero, ao medo. Leva-nos ao medo. Queridos, Deus quer que você e eu tenhamos o verdadeiro e genuíno arrependimento que Pedro experimentou e que nós podemos experimentar no nosso dia a dia. Quero ler o último texto com você. Segunda carta de Pedro 3, verso 9. Segunda cartinha de Pedro 3, verso 9. Está escrito assim, meus queridos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, e sim que todos chegam ao arrependimento. Aqui está dizendo que Jesus vai voltar. Muitos dizem, mas está demorando, Jesus não volta logo. Queridos, Deus não retarda a sua promessa, como alguns pensam. Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas sejam salvas. Deus quer que todos se arrependam. Infelizmente, nem todos vão se arrepender porque não estão sujeitos ao Espírito Santo. Não aceitam o plano de Deus. Mas, graças a Deus, você é um candidato para a salvação. Amém? Você tem se arrependido a cada dia e eu também. Que o Espírito Santo continua nos dando o verdadeiro e genuíno arrependimento para que os nossos pecados sejam perdoados. Longe de nós o falso arrependimento, o remorso. Queridos, tudo é pelo Espírito Santo. Buscamos a cada dia o batismo diário do Espírito Santo para sermos verdadeiramente convertidos, termos o verdadeiro arrependimento, para termos o perdão diariamente. Pai do céu, te abençoe para isso. E eu também. Amém? Vamos orar, meus queridos. Pai querido, obrigado pelo verdadeiro arrependimento que o Senhor nos dá pelo Espírito Santo. Oro, Pai, por todos os nossos amigos que estão orando comigo, os que estão inscritos nesse canal. Abençoa cada um. Dá-nos, ó Pai, o verdadeiro arrependimento para termos o perdão e sermos preparados dia a dia para a volta de Jesus. Obrigado pelo teu amor por nós, por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado pela sua participação. Vamos compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Deus abençoe a todos. Forte abraço, tudo de bom.